Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lene Uchoa e venho aqui convidada pela Luciana da USE, Distrital de Santo Amaro, né, que é uma divulgadora aí do Espiritismo. Sou do Unidos no Bem. Unidos no Bem é um grupo de amigos, não é um grupo religioso, nem uma ONG, é um grupo que sobrevive apenas de doações com seus familiares e através de nossas campanhas a gente consegue aí arrecadar algumas cestas básicas e atender mais de 30 famílias da região de São Norberto. E agradeço a oportunidade, Luciana, e vamos lá. O tema que eu vou falar hoje é Fora da caridade não há salvação, do capítulo 15, do item 6 ao 10. Então, eu não poderia começar esse vídeo sem começar falando da palavra caridade, né? O que significa caridade? Então, vamos à etimologia da palavra. Caridade, em latim, significa amor. Olha só. E como falar de ser cristão sem estar juntinho com essa palavra amor, né? A palavra é tão importante que no Novo Testamento ela é repetida com o nome de ágape 320 vezes. Nessas 320 vezes, ela também aparece no Velho Testamento em outros momentos. Tal a importância, né, desse sentimento, dessa prática, né? A gente sabe que é o pilar da evolução, é um dos pilares do espiritismo, é a importância de ser cristão, levar realmente no coração e na vida essa palavra caridade e amor, né? Que é uma palavra só, já que a gente aprendeu que no latim tem esse significado. Mas, Lene, como que eu vou aprender a viver esta palavra? Extirpando o egoísmo, a vaidade. Desculpem esse barulho, é que eu estou no sítio, tá bom? Dos pássaros, aí eles vêm aí falar um oi. E como que eu vou distinguir, viver, entender realmente essa palavra? Eu tenho que tirar de mim, né, esse egoísmo, essa vaidade, esse orgulho, né? Nossa, é muito fácil falar, né? Puxa vida, como que eu vou tirar essas 3 dificuldades aí da minha existência? Simples. Tenho que ter um foco, eu tenho que ter vontade, porque tudo na vida eu tenho que ter vontade, né? Tudo eu tenho que correr atrás, que as coisas não vêm até mim. Então, para eu ter essa vontade, eu tenho que me espelhar nos missionários, eu tenho que me entusiasmar com a vida das pessoas que praticam a caridade e o amor, como Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce e tantos outros, independente da religião, porque eu não preciso levantar a bandeira de nenhuma religião para praticar a caridade. Poxa, e é fácil me espelhar? Sim. É fácil andar com pessoas que praticam a caridade? É esse o caminho? Também. Porque eu tenho que andar com as pessoas que fazem caridade. Isso é fácil. Difícil é acompanhar, não é mesmo? Acompanhar esse ritmo frenético que move, impulsiona as pessoas que entendem que é esse o caminho, não há outro, né? Eu ajudar o meu semelhante, sentir aquela chama do amor reavivar em mim, porque todos nós temos essa essência, todos nós nascemos com essa essência do amor. Basta a gente despertar para isso, despertar e não deixar essa luz se apagar, não é? Porque se a luz ficar apagada ou um pouquinho sem alimentá-la, ela se apaga. Então, a gente podia aproveitar essa pandemia, essa reclusão, que é a reclusão do corpo e não do espírito, porque sabemos que o espírito é livre para aprender, é livre para estudar, né? É livre para pensar onde eu posso ser útil, né? Essa pandemia vai nos servir para que a gente possa pensar
o que é que eu posso melhorar referente à caridade, ao amor? Como é que eu posso evoluir? Então vamos lá, vamos dar abertura à leitura. Eu vou ler um pedacinho da Carta de São Paulo para continuar esse tema. Então vamos lá, vou ler um pedacinho aqui. Então o finalzinho da Caridade segundo São Paulo, no item 6, fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas 3 virtudes. Repetindo: fé, esperança e caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Por que São Paulo, com essa carta aos Coríntios, nos fala dessa caridade? Primeiro vamos pensar, quem foi Paulo? Vamos lembrar ou aprender. Paulo foi Saulo de Tarso, nascido em Tarso, na cidade de Tarso. Era um homem abastado, muito inteligente, homem das letras, um fariseu, E ele escreveu essa carta em 55, nossa, muito tempo, não é? E ele, quando escreveu, foi quando ele encontrou o verdadeiro amor do Cristo, amor pelo próximo, Entendeu o sentido da palavra caridade. Então, Saulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos. Sendo perseguidor dos cristãos, ele não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo de mal aos outros, porque ele queria defender a lei. Ele entendia que era a verdade dele, não é? E nós não podemos julgá-lo. Ele defendia uma fé em que ele acreditava. E num certo momento, quando ele perde a noiva dele, ele crê que tem que perseguir, e acabar com a vida do Ananias. E vai lá pela estrada de Damasco. Durante a estrada de Damasco, ele percebe que alguma coisa acontece. Então, estando a caminho da outra cidade para mais uma vez perseguir os cristãos, Saulo percebe que alguma coisa acontece naquele momento. E quem vem visitá-lo? O Espírito do Cristo. E Jesus tem uma luz tão forte nesse momento que Saulo fica enceguecido. Lembrando que Saulo já era bastante cego no que se refere à caridade, ao amor ao próximo. E ele, cego, ouve Jesus falar-lhe: Saulo, por que me persegues? Mas ele fica tão atordoado, sem ter a visão, e não sabe que Jesus já vai enviar um mensageiro para ajudá-lo. E quem é esse mensageiro? Ananias. Sim, Ananias. Ananias, cuja aquele era a pessoa que ele mais detestava naquele momento. Um cristão a quem ele perseguia. Jesus, quando fala com Ananias, fala: como assim? Eu vou ajudar o meu verdugo? Mas, devido ao amor ao próximo de um cristão já desenvolvido no amor, ele vai lá e auxilia Saulo. Fica com ele alguns dias, 3 dias até que ele recupere a visão. E durante esses dias, Saulo se vê ali ouvindo, aprendendo e sentindo o que era o verdadeiro amor. No entanto, Saulo começa a ser perseguido, porque ele modificou, não tinha mais o pai em seu favor, não tinha mais os amigos, não tinha mais dinheiro, então ele tinha que trabalhar. Então foi arrumado para ele que ele fosse trabalhar como tecelão. Como é que um homem
né, com as mãos finas, acostumado a escrever, falar aramaico, saberia ser tecelão, mas ele precisava aprender. Então ele foi à casa de Prisca, que é a abreviatura de Priscila, junto com seu esposo Áquila, foi muito bem recebido. E ali começou a trabalhar, era num deserto, e eles conversavam muito sobre a vida, né, os três ali. E num determinado dia ele pergunta para Prisca: Prisca, uma curiosidade, por que vocês vieram para esse deserto, saíram de Jerusalém? E Prisca responde: porque fomos perseguidos, né? Meu pai morreu nas mãos de um verdugo chamado Saulo, que por coincidência tem o seu nome. Imagina, ela nem de longe sonhava que estava falando com o próprio Saulo, perseguidor dos cristãos. E Saulo, estarrecido, ouve atentamente e tristemente ele consegue perceber o que causou tanta mágoa, tanto sofrimento na vida desses irmãos. Prisca fala: eu não tenho medo por mim, que eu já não valho nada. Eu tenho medo por Pedro, que é meu segundo pai. Tenho medo pelos cristãos. E eu gostaria muito, assim, de não sentir esse medo. Mas eu vivo orando. E Saulo escutou atentamente e não mais comentou sobre isso. Passado algum tempo, Saulo fala: posso fazer-lhe outra pergunta, Prisca? Por que você me falou de Saulo de uma forma tão triste? Diga-me, o que pensa dele hoje? E Prisca responde: eu oro, assim como os meus irmãos cristãos oram por ele, para que ele seja dominado pela luz do amor, do Cristo, e que ele não persiga mais os cristãos, porque eu sei que se ele não perseguir, a Casa do Caminho poderá levar o nome de Jesus a vários cantos. Nesse momento, Saulo fica muito tocado, né? E fica chorando copiosamente. E então revela sua verdadeira identidade. E continuando sendo recebido da mesma forma com amor. Porque aceitar um irmão com tantas dificuldades, perseguidor, é uma das maiores caridades. A gente nem imagina o quanto aceitar o outro tal qual ele é, com suas dificuldades, é uma caridade. Já é um grande caminho, um grande começo. E Saulo, nessa época, ele começa a receber a caridade, né? Ele não pratica a caridade, ele está recebendo. E ele está percebendo a caridade que teve de Ananias, né, que o curou da cegueira, tocando as mãos de sua vista. Está recebendo a caridade desse casal, Prisca e Áquila. E Saulo então começa a ser realmente um divulgador desta causa, que é o amor, que é o trabalho do Cristo, que é divulgar o Evangelho. E aí eu pergunto para vocês: eu preciso praticar a caridade moral ou a caridade material? Preciso ser igual a esses grandes missionários? Viver para o Evangelho, acordar, sonhar, respirar o tempo inteiro em caridade? Não. Mas prestar atenção nesses grandes missionários, na vida dos apóstolos, já é um grande começo. E qual é a verdadeira caridade que eu preciso praticar? A material ou a moral? As duas. Uma fortalece a outra. Porque como é que eu posso não mentir, não roubar, ir a todos os cantos o ensinamento do Cristo, sem ter dentro de mim a compaixão pelo irmão necessitado, que precisa de comida, precisa de um agasalho, precisa de água, não é? Então,
meus irmãos, eu fico pensando que não tem como a gente se desvencilhar desse caminho, que se a gente se convencer que não há outro momento, que não há outra circunstância maior para a gente interiorizar essas palavras sobre caridade, que é essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Às vezes a gente acha que é muito difícil retroceder o que a gente já é, tirar nossas dificuldades, pensar o quanto Deus nos está dando oportunidade, mas eu acho difícil. Mas se eu realmente quiser, eu vou seguir alguns passos, né? Eu vou começar ajudando o meu irmão, ajudo a mim mesmo, extirpando o orgulho e a vaidade que eu já havia comentado, e assim nós vamos caminhando para a evolução. Vou agora ler outro item do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Agora eu vou ler o item 8, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma, fora da igreja não há salvação. E será mesmo que eu preciso pertencer a uma igreja para ter a salvação? E que salvação é essa? É a salvação do fogo do inferno, do paraíso do céu? É a salvação para eu ter este caminho ao final da minha existência? É eu pertencer ao Espiritismo? Não. Aqui em nenhum momento está sendo falado fora do Espiritismo não há salvação. Aqui está falando que eu não preciso ter uma religião para ter a salvação, e que a salvação não é fora de mim. A salvação está na essência moral, nas atitudes, em fazer acontecer em minha vida os mandamentos de Deus, né? Fazer a ação, porque sem ação o planeta não teria progredido. Logo, eu também não progredo. Como que eu vou progredir se eu não tenho essa ação, né? Essa ação de tentar reformar o meu íntimo, né? De tentar, antes de pertencer a qualquer religião, que eu não tenha a ação de lavar o meu coração, ter o coração puro com os meus irmãos. E que eu possa, para praticar essa caridade, ser verdadeiro, que eu possa realmente ajudar e levantar os braços, independente de quem seja o meu irmão, desde o mais alto flagelo ao irmão em mais alto escalão, não é? E vamos lá, continuando, eu vou emendar com o item 9, que fala assim: o Espiritismo de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Então, ela não está estabelecendo, fora do Espiritismo não há salvação, e não pretende ensinar toda a verdade, mesmo porque essa verdade absoluta só está com os espíritos mais evoluídos, né? Porque nós nem somos capazes de ter conhecimento dessa verdade absoluta. E quando eu falo fora das leis, dos ensinamentos, eu tenho que lembrar sempre da moral, da reforma íntima. Tá? Então vamos para o item 10. O item 10, fora da caridade, não há salvação. Vamos ver, meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se,
mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Lembrando que ser cristão, a palavra cristão, é aquele que professa o cristianismo, né? E professar o cristianismo é divulgar o Evangelho. E divulgar o Evangelho é fazer enternecer na vida do outro, no coração do outro, o puro e verdadeiro amor. O puro e verdadeiro amor só chegará até nós quando cansados, fatigados e exaustos estaremos de tanto praticar a caridade. E não adianta a gente fazer um esforço sozinho, né? A gente tem que procurar caminhos para chegar a isso. Nós temos que perceber esse refrigério que inunda a nossa vida, né? que floresce, que aquece o nosso coração. Adianta eu falar, não adianta a sua família, não adianta os livros, não adianta os vídeos falarem para você o que é esse sentimento. Porque quando damos um conceito de um sentimento, ele não se faz presente na nossa jornada. Só se faz presente quando sentirmos aquele conceito, né? Porque o conceito está nas leituras, né? Tal qual era na época de Saulo, antes de virar Paulo. Estava nas palavras. De que me adianta ter palavras bonitas se as ações que movem o planeta é que vão mostrar o que eu sou e o que eu me tornei de verdade. Então, estamos todos na aprendizagem. E quando eu falo todos, ao divulgar este vídeo, né, lembrando que se eu estou falando, ó, o primeiro ouvido é o meu, né? E o primeiro ouvido, sendo o meu, eu também estou aprendendo, né? Estou ensinando e aprendendo, já que eu estou escutando. E aprendendo, eu vou tentar sempre vivenciar, né? À medida do possível, à medida em que eu consigo. E eu tenho que fazer sempre o impossível, porque o possível é muito fácil. Nós temos que fazer sempre o impossível para divulgar o amor, praticar e fazer com que as pessoas tenham isso em sua vida, para que sejam felizes no seu interior, sabendo que a felicidade está sempre dentro da gente, nesta paz de espírito, de respeito ao próximo e ao ser humano. Então, eu desejo para vocês aqui, agora, um desafio. Estou pensando aqui, quantas ações você, é um desafio, você vai pensar depois do vídeo, quantas ações você já recebeu em sua vida e quantas ações de caridade você anda fazendo em seu dia a dia. Aí agora eu vou pensar, eu também vou pensar. E você vai descobrir no seu dia a dia qual é essa caridade que você recebe ou quais são as que você recebe no seu cotidiano, né? E às vezes vai ser fácil essa resposta e às vezes vai ser difícil eu saber qual que eu estou praticando. O que vai ser mais fácil? Qual estou praticando ou qual estou recebendo? Bom, cada um vai pensar qual é a resposta que será individual. E após essa resposta, você vai procurar o caminho. Você vai procurar o caminho que não será necessário andar pela estrada de Damasco. Que você seja enceguecido pelos estudos, pelo irmão que chora, pelo frio do outro irmão, pelo estômago da criança que necessita de alimento, pelo estudo que você ainda não se fez,
alongar para conhecer a vida dos grandes missionários e trilhar esse caminho de evolução que é a caridade. Vamos juntos, né? E um grande abraço, assim, do fundo do meu coração, que todos nós possamos chegar juntos, porque somos irmãos. Irmãos só porque todo mundo fala? Ou porque Deus nos criou e sabemos que somos filhos dele? Não. Irmãos porque vamos seguir, não vamos perseguir, vamos seguir o mesmo caminho. Eu, Lênio Shoa, proponho que cheguemos ao final dessa estrada todos juntos, irmãos, abraçados e entendidos com bastante sentimento, para que na próxima encarnação já tenhamos ajudado nessa cristalização de tantas dificuldades que trazemos aí de outras reencarnações. Uma boa tarde. Se alguém estiver assistindo em outro horário, que tenham um bom dia de reflexão e reforma íntima. Um grande abraço. Fiquem em paz, com a paz do Cristo.